Olá, queridos alunos, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, sou professor aqui da UFSM e a gente vai começar hoje as aulas gravadas sobre farmácia hospitalar. É um assunto muito importante, né? Nessa disciplina nós vamos conversar diversos assuntos e eu vou deixar aqui as aulas gravadas para a gente poder fazer uma reflexão quando tiver que estudar, né? Poder ter acesso a esse material também, além das atividades que a gente vai fazer em sala de aula, né? Então vai ser muito importante a gente ter esse espaço, né, online também para vocês poderem estudar e discutir, pensar um pouco, né, como vai ser a minha postura dentro da farmácia no hospital, né? Como a gente conversou em sala de aula, né, muitas vezes quando a gente entra no hospital, a gente pega uma situação em que a farmácia não está nas melhores condições. Então, essa aula, essa disciplina, ela tem esse objetivo de tentar mostrar para vocês o básico, né, de quando o farmacêutico entra num hospital, o que ele tem que trabalhar, né? Vamos ver aqui. Então, a disciplina ela vai ser estruturada em 4 unidades, né? Nós vamos falar sobre a introdução à farmácia hospitalar, a gestão por processos na farmácia hospitalar, o desenvolvimento de liderança e recursos humanos e vamos finalizar com a farmácia clínica no hospital. Então, é uma caminhada muito longa nesses nossos 15 encontros, né? E espero que a gente possa trocar bastante, né? E poder pensar melhor a nossa postura, né? Enquanto farmacêuticos dentro desse ambiente tão importante. Então, vamos começar. Falar sobre a estrutura legal, administrativa e física da farmácia hospitalar. Então, para a gente poder iniciar a nossa discussão, nós temos que entender o que é um hospital, né? O hospital, ele é um ponto de atenção à saúde bem característico, né? Ele tem muita importância no sistema de saúde. Mas, quando a gente vai procurar notícias, né, sobre o hospital, a gente escreve lá no Google hospital e vai no Google Notícias, ou a gente escreve o nome do nosso hospital próximo da nossa casa e vai no Google Notícias, a gente percebe uma visão ah, confusa do hospital, uma função, uma visão de que sempre está lotado, a emergência sempre está cheia, não tem vaga para cirurgia, não tem vaga para consulta, erros que acontecem dentro do hospital, né? Então acaba que quando a gente vai ver as notícias de um hospital, geralmente a gente tem uma visão um pouco negativa do hospital. Quando a gente estuda, né, os modelos de atenção à saúde que fizeram com que construísse os sistemas de atenção à saúde de hoje, né, a gente passa por um modelo muito forte, né, de pensamento sobre a saúde, que é o modelo biomédico, né, que é o modelo em que preza, né, que entende, né, o ser humano como uma máquina e que a gente, quando a máquina dá problema, a gente precisa fazer um rápido diagnóstico, descobrir qual peça está com problema, fazer a troca dessa peça, né, que a máquina volta a funcionar novamente. Então, quando a gente pensa o ser humano, né, como uma máquina fisiológica, quanto mais equipamento, quanto mais instrumento, quanto mais profissional especializado, quanto mais estrutura a gente tiver, mais saúde a gente vai ter. Então, nesse modelo biomédico, o hospital tem um papel central, né? Porque ele vai, enfim, ter essa complexidade. Mas a gente percebe que ele sozinho não sustenta o sistema. Nós vimos aí, né, recentemente, na pandemia, né, que os hospitais eles têm uma capacidade de atender, né, por essa complexidade que eles têm de profissionais especializados, equipamentos, materiais, medicamentos, né, não é possível um hospital abrir as portas simplesmente para todas as demandas, né? Então o hospital ele precisa estar integrado, né, no sistema de saúde. Então, quando eu fui buscar uma definição de hospital para trazer aqui para vocês nessa aula, eu pensei muito trazer qual definição. E eu gostei muito da definição da Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, ela não define bem o hospital, não diz o que é, mas ela fala da importância do hospital, né? Porque nós já imaginamos o hospital como um local com muito equipamento, que faz procedimentos complexos, faz cirurgia, né? Que atende pacientes graves,
atende emergência, né? Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles têm importâncias separadas, né? Por exemplo, dentro de um sistema de saúde, né, que é importante, que eles melhoram a efetividade do sistema, né? Claro, se você tem um local que tem profissionais especializados, que atendem demandas específicas, que conseguem fazer procedimentos mais complexos, ele vai conseguir resolver alguns problemas, né, que os outros níveis de atenção não foram possíveis de resolver. Além disso, eles também têm que fornecer disponibilidade contínua de serviços e para condições agudas e complexas. Esse é o grande problema, né? De como gerenciar essa disponibilidade contínua, porque o hospital é finito, ele tem leitos finitos, ele tem pessoal finito, ele tem recursos finitos, mas ele deveria, então, estar inserido no sistema para não perder essa capacidade de disponibilidade contínua de serviços de condições agudas e complexas. E eles concentram recursos escassos em redes de referência. Né? Vamos imaginar, né, se todas as unidades de saúde tivessem que ter um raio-x, todas as unidades de saúde tivessem que ter um laboratório de análises clínicas, todas as unidades de saúde tivessem que ter um cardiologista, todas as unidades de saúde tivessem que ter um endocrinologista. Isso é impossível. A gente não consegue manter isso. Inclusive, até hospitais pequenos a gente também não consegue manter. Então, a Organização Mundial da Saúde ela preza que o hospital tem que ser uma referência de complexidade. Então, ele tem que concentrar os recursos para gerenciar uma determinada área, para não ter que distribuir esses recursos escassos em locais pulverizados que não vão ter acesso amplo da população. Então, o hospital tem uma importância muito grande dentro do sistema de saúde. Além disso, né, eles também ajudam no desenvolvimento do próprio sistema de saúde. Por quê? Porque quando você tem uma pressão externa, né, quando você vai ver, né, no caso que eu citei aqui as notícias e tudo mais, né, o problema que desemboca no hospital, a emergência lotada, fila de cirurgia, não tem médico, alguma coisa assim, não, nem sempre é culpa do hospital. Então, às vezes, é o sistema de saúde que está mal administrado, não está bem pensado, bem costurado, que faz com que essa demanda apareça no hospital. Então, como o hospital tem essa capacidade de observar, né, essas fragilidades do sistema de saúde, né, ele deve, né, retroalimentar a gestão. Né? Então, isso é muito importante, o hospital não se entender como uma caixinha fechada dentro do sistema. Porque quem chega ali, dependendo da condição que chegou, pode ser por fragilidade dos outros níveis de atenção. Então, o hospital deve sim, né, estar inserido na rede de saúde e influenciar e propor mudanças na estrutura da rede de saúde. Né? Além disso, é complementar, né, apoiar outros provedores de saúde. Né? Apoiar no sentido de dar suporte, dar estrutura para os outros níveis de atenção poder executar melhor as suas funções. Um exemplo bem clássico disso é o telesaúde. Né? Por exemplo, muitos hospitais que têm profissionais altamente especializados podem auxiliar os profissionais que estão nos outros níveis de atenção para dar uma consultoria clínica, para impedir aquele paciente de piorar, de ser encaminhado para o hospital novamente. Então, o hospital pode dar esse suporte. Né? E no SUS nós temos diversas experiências relacionadas a isso. Realizar atividades de extensão comunitária e serviços domiciliares. Né? A ideia de que o hospital então é a caixinha fechada. A Organização Mundial da Saúde não acredita, né? Ele tem que sempre ir além e ir buscar as pessoas, tentar deshospitalizar o máximo possível, fazer com que as pessoas possam estar internadas em casa em situações mais simples, né? Então, eles são essenciais então numa rede de referência bem estruturada. Então, se nós pensarmos no nosso hospital da UFSM, ele tem essa função de rede. Ele está numa rede de referência. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde pensa sim sobre o papel dos hospitais. E os hospitais têm uma importância muito grande para as pessoas. Né? Primeiramente, porque as pessoas já têm essa visão de que o hospital é um local de prestação de serviços, de resolutividade. Né? Então, o hospital ele tem que refletir isso para a comunidade. Ele tem que tentar o máximo, né, garantir essa visão
né? Que esses valores que a comunidade tem de que o hospital deve fazer. A gente observa mais essa questão da conexão do hospital com a comunidade em municípios pequenos que têm um hospital só. Então a gente vê muito uma relação de amor e ódio, né, entre essas comunidades e esse hospital. Então o hospital tem que manter a resiliência, né? O que significa isso? Né? Ele precisa ter estrutura para acolher demandas que não vão estar planejadas, né? Porque nunca se sabe o que pode acontecer, uma emergência, alguma coisa assim. Então o hospital tem que ter planos de contingência para não descontinuar o serviço, né? Principalmente serviços de emergência. E ele tem que ter um design adequado, né? Uma ambiência adequada para a recepção das pessoas, né? Então, a gente escuta, ainda mais no verão, no Rio Grande do Sul, calor, né, os pacientes, os cuidadores terem que levar ventilador para a internação dos seus parentes, né, uma área de recepção que não é adequada. Então, isso tudo, o hospital ele tem que não só resolver o problema agudo ou o problema da cirurgia, mas também tem essa questão da ambiência, né, que tem que ter uma estrutura interessante, né, para receber as pessoas, os pacientes, os seus cuidadores e os profissionais. Então, assim, existem diversas classificações de um hospital. Então, eu quero que, como essa disciplina é de farmácia hospitalar, então a gente tem que fazer uma reflexão na classificação do hospital e o que isso vai impactar na farmácia, né? O que vai se impactar na gestão dos medicamentos daquele ponto de atenção à saúde. Então, por exemplo, o hospital pode ser classificado em relação à finalidade, né? Geral ou especializada, né? Geral que atende todas as demandas, né? Especializada que tem um foco específico, né? Se nós pensarmos aí numa farmácia, né? Especializada, né? Ela vai ter uma gestão mais simples, né? Porque ela tem um rol de produtos menor. Agora, o geral, você tem muito complexo, porque ele desenvolve todos os procedimentos, então tem que ter um estudo muito aprofundado sobre como organizar a farmácia nesse local. A administração pode ser pública ou particular, né? Então isso também interfere nos processos na gestão de processos, né? Porque a aquisição de produtos no serviço público não segue o mesmo fluxo do serviço privado e geralmente é mais lenta. Então a programação dos medicamentos na administração pública tem que ser muito mais bem elaborada do que o do particular no sentido de prazo, porque o particular vai querer lucrar, então a gestão tem que ser muito enxuta no particular para não desperdiçar recursos, né? O porte do hospital, que era bem polêmico, né? Que sempre discutia que hospitais de pequeno e médio porte, né, não precisariam ter farmácias e sim dispensários de medicamento, né? Como se o número de leitos determinasse a complexidade do serviço, né? Então tá, quanto mais leitos, mais pacientes internados, mais medicamentos estão sendo usados. Mas tanto hospital pequeno quanto médio, né, você pode ter pacientes muito complexos internados que precisam de um olhar específico da farmácia, né? Então o número de leitos ele também determina a quantidade de medicamentos que vão comprar, mas também se a legislação apoia um dispensário ou não, né? E isso é muito importante. A estrutura física do hospital, né? Como ele está organizado, se ele é um único bloco, se eles são diferentes blocos, se eles são diferentes pavilhões, ou se ele é horizontal, ou seja, ele não tem andar. Isso vai ter que pensar na forma de organização da farmácia, quantas farmácias tem que ter num hospital, como elas vão se organizar em sentido de qual posição estratégica essa farmácia vai ter que existir para poder atender todas as demandas. O corpo clínico aberto e fechado, talvez para mim é a coisa mais complexa, porque o corpo clínico aberto, o hospital, ele recebe profissionais de outras instituições para atender ali, para fazer seu procedimento ali. E o corpo clínico fechado são profissionais que só atendem naquela instituição. Então, quando eu tenho um corpo clínico fechado, né, para o sentido de determinar como vão ser o uso dos medicamentos, fica mais fácil, porque eu consigo ter os mesmos profissionais que eu vou estar sempre conversando com eles e ajustando a forma de trabalho deles no hospital. Agora, um corpo clínico aberto,
né, você tem profissionais de diferentes hospitais que podem ter usado racionalidades diferentes e ter demandas de medicamentos diferentes, porque ele já está acostumado a trabalhar com determinado item no seu procedimento. Então isso vai aumentar a complexidade, né, do trabalho na farmácia hospitalar, com certeza, né? É um desafio, né, você tá numa farmácia hospitalar, né, num hospital de corpo clínico aberto. E o objetivo financeiro do hospital também é importante, né? Porque temos hospitais não lucrativos, filantrópicos, beneficentes, né? E os lucrativos. Então, cada um desses objetivos financeiros vão me dizer quanto eu tenho em caixa para gastar, né? Qual é a minha condição financeira de comprar os medicamentos. E além disso, do objetivo financeiro, você tem hospitais que atendem particular, atendem convênios de plano de saúde e atendem pelo SUS no mesmo hospital. Quando isso acontece, infelizmente, nós temos rolos de medicamentos diferentes para cada tipo de atendimento, para o mesmo procedimento, né? Isso não é adequado, né? Isso deveria ser combatido dentro do sistema do hospital, mas é a realidade que a gente vai ter que lidar quando vai trabalhar numa farmácia hospitalar, né? Dependendo aí do objetivo financeiro do hospital que eu estiver. Além disso, ele pode ser classificado então quanto à sua competência, ou seja, qual que é o nível de complexidade de procedimentos que se fazem ali, né? O primário geralmente são os procedimentos mais simples, mais corriqueiros, né? O secundário já são procedimentos um pouco mais complexos, exames mais complexos, né? Consultas mais especializadas. E o terciário realiza cirurgias, né? Procedimentos muito mais complexos. A capacidade, né? E o tipo, né, de função do hospital, né? Um posto de saúde que faz trabalhos primários, centro de saúde que faz trabalhos mais secundários, né? Unidades mistas, né, que trabalham com diferentes competências, né? Também temos hospitais rurais de base, hospitais de ensino, que têm objetivos específicos, né, e que tem que atender esses objetivos. E o tipo de internação também classifica o hospital, e aí a farmácia também tem uma função muito importante no tipo de internação, porque ela pode ser integral, parcial, né? Integral, 24 horas de internação, parcial, o paciente fica durante o dia ou durante a noite, né? Um hospital que tem uma internação dia, por exemplo, e longa permanência são hospitais que os pacientes ficam anos internados, né? Que para algumas condições específicas, problemas crônicos, problemas de saúde mental, então esse paciente precisa de um cuidado muito bem delineado, porque ele vai ficar muitos meses internado ali. Então, um hospital, ele tem setores, né? Então, ele tem alguns setores que os hospitais, geralmente, todos têm. E cada um organiza o seu hospital de uma maneira que vai atender mais um setor do que o outro, né? Por exemplo, emergência, né? Então, tem hospitais que são só de emergência, né? Os hospitais de pronto-socorro, por exemplo, né? Mas todo hospital deveria ter um setor, né, para receber essas demandas agudas. O setor de internação, né, onde os pacientes que passaram por algum procedimento, né, que tem que ficar em observação, tem que continuar usando alguns medicamentos, observar se está ok para receber a alta, né? O bloco cirúrgico, né, um espaço então específico para a realização dos procedimentos mais complexos. Um setor de diagnóstico, né, com um setor de imagens, né, com aparelhos como tomógrafos, raio-x, né, equipamentos e profissionais especializados em realizar diagnósticos, laboratórios, né, de análises clínicas e citopatológicas e farmácia, né? Então, um hospital geral, um hospital básico tem que ter isso aqui, tem que ter, né? Tem que ter essas estruturas para poder se organizar. Agora, qual é o tamanho delas e a complexidade vai depender de todas as classificações que nós colocamos antes. Tem que ter setor administrativos, né, com certeza, recursos humanos, financeiro, hotelaria, né, que é aqueles setores responsável pela ambiência, e o setor de suprimentos, que vai organizar, então, toda a compra de materiais, né, não só os medicamentos, mas todos os materiais, né. Então, tem hospitais que separam
organizam em grupos, né, esses suprimentos, né, colocam medicamento, órteses e próteses e materiais administrativos de almoxarifado, né, e separam esse setor de suprimentos em áreas. E além disso, o hospital também tem comissões, ou seja, ele precisa estar sempre discutindo o que está acontecendo dentro do hospital e tentar democratizar a decisão, colocar a decisão como os profissionais de saúde como atores, né, para determinar quais as funções que o hospital ele precisa desempenhar, né? Então, por exemplo, a comissão de óbitos, ou seja, ela tem que investigar, né, os óbitos que acontecem no hospital para poder rastrear se aquele óbito foi em função de algo que aconteceu dentro do hospital ou realmente o paciente cronificou algum problema que aconteceu que não foi possível realizar, então, a prolongamento da vida da pessoa. Então, a comissão de óbitos é muito importante para determinar, né, essas mortes. Então, revisão de prontuários, né, também é importante, principalmente nesse momento que nós estamos aí nessa transição de prontuário físico para eletrônico, né? Então, a maioria dos hospitais já tem hospital em prontuário eletrônico, mas alguns estão na transição para o físico. Comissão de prevenção de acidentes, comissão de ética, né? Porque o que está acontecendo dentro do hospital sobre a luz da bioética, né? O que está acontecendo, que os procedimentos e se é permitido, se isso não está ferindo nenhum preceito básico da dignidade humana no hospital, né? Farmácia e terapêutica, né? O controle de infecções hospitalares, que aqui eu acho que e o gerenciamento de segurança e resíduos de saúde, a farmácia tem um papel muito importante, né? Porque farmácia e terapêutica é que vai determinar, então, quais medicamentos o hospital vai ter e como eles vão ser usados, né? Então, quais vão ter e quais circunstâncias cada um vai ser utilizado. Então, vão ser criados protocolos de uso dos medicamentos dentro do hospital, além de determinar quais são, né? O controle de infecções hospitalares, então, vai determinar, então, vai tentar diminuir a quantidade de infecções dentro do hospital, né? Então, são várias fontes de infecção e uma delas é o uso inadequado de antibióticos. Então, a gente tem esse papel muito importante aqui, né? De discutir e influenciar como os antibióticos vão ser utilizados dentro do hospital. E o gerenciamento de resíduos de saúde, né? Então, o hospital gera muitos resíduos de saúde de diferentes maneiras e medicamentos, né, e outros materiais para a saúde também têm que ser corretamente gerenciados, descartados, né, para pensar aí no meio ambiente e evitar a contaminação do meio ambiente. E a farmácia, então, tem um papel importantíssimo nisso aí. E a segurança do paciente, né, que está discutindo bem recente, a partir dos anos 2000, né, muito importante o serviço de saúde do hospital está oferecendo dano à pessoa, o que da pessoa que está internada, né? A internação está fazendo mal para ela. Então, por exemplo, o uso inadequado de medicamento fere a segurança do paciente. Então, a farmácia hospitalar aqui tem uma importância muito grande, né? Então, nós vamos parar por aqui nessa parte, né? A gente falou aí bastante sobre o hospital, né? E a sua importância, né? E na próxima aula, a gente vai conversar, então, sobre a farmácia hospitalar propriamente dita, tá? Então, aguardo vocês na próxima aula.